Estamos de volta com Negócios e Carreira, estamos falando sobre Enneagrama. Fernando, você está dizendo para mim que o medo na primeira infância contribuiu para que adotasse um padrão de personalidade de forma inconsciente. Então vamos lá, nós já estamos no nível aí, seria a segunda ou terceira infância agora, né? Já estamos no nível maior já de entendimento, né? Já sabemos um pouquinho de como nós somos. Só que ainda existem medos, não é? Fala um pouco mais sobre essa questão do medo e como ela contribuiu para que as pessoas adotassem e escolhessem os seus padrões de personalidade. O nosso medo, ele tem uma origem genética. Há já um descontrole a partir de bases genéticas. No momento do parto, do nascimento, quando a criança deixa o útero materno e vem para o mundo afora, ela sofre um assalto e uma agressão muito forte. É o momento mais delicado da vida de um ser humano. É um momento traumático, né? Naquele momento, Douglas, é que as minhas elaborações começam a se manifestar. Então, é muito complexo os modelos de deslocamento que eu tenho nessa hora. Mas ali eu começo a ter um trauma, ali eu começo a ser assaltado, a minha psique começa a ser atacada por mensagens do inconsciente se perguntando o que vai acontecer comigo. O que vai ser de mim, já que eu saí do útero materno, que é um lugar seguro, confortável, confortável, para a luz da vida, para a luz do dia, né? A partir desse momento eu começo a elaborar os meus medos, eu começo a criar sistemas rígidos que me colocariam em segurança e que me fizessem sentir amados e acolhidos. E o ponto para o crescimento, o ponto para o desenvolvimento? Você falou sobre o tipo 1 que tem medo de ser mal, então adota um comportamento que seria uma máscara, uma persona de fazer as coisas muito perfeita, muito bem feita, mas do ponto de vista dele, sim, não é? Sim. E não gosta de ser criticado, né? E quando é criticado acaba se magoando. E o 2, qual que é o medo do 2? O 2 também tem medo? O 2 tem o medo, como todos os padrões têm o medo, que é o medo de não ser querido, de não ser desejado. Logo, ele desenvolve uma estratégia para ser querido e desejável, sendo prestativo e atento às necessidades alheias. Olha só, então vamos pensar, o que o Enneagrama nos mostra, na verdade o Enneagrama ele não vai prender, ele vai libertar, não é? Porque ele vai ajudar a tirar a máscara, né? Então você falou do tipo 1 que tem medo de ser mal, então gosta de fazer as coisas muito bem feitas. O 2 tem medo de não ser amado e passa a adotar um comportamento daquilo que ele deseja receber, não é? E o 3, já que a gente pegou uma sequência aqui do 1, 2, vamos pegar o 3. E o 3, qual que é o medo do 3? O medo do padrão 3 é o medo de não ter identidade, de não ter uma identidade própria. Logo, ele desenvolve uma estratégia voltada para desempenhar papéis. No contexto que ele se encontra, ele precisa encarnar, gerar uma identidade a partir de um papel que ele pode escolher, desde que esse papel lhe garanta atenção e sucesso. Ok, vamos lá. E o 4? O 4 também tem medo. Qual é o medo do tipo 4? O medo que o tipo 4 tem é de ser uma pessoa comum, normal, trivial. Logo, ele adota uma estratégia em que ele se tem como especial, como sonhador, como diferente, né? Como acima de nós, meros mortais. Ok. E o medo do 5? Qual é o medo do tipo 5? O medo do 5 é o medo de ser invadido, o medo de perder os recursos. Como ele tem o medo de uma invasão, ele tem medo de partilhar os próprios recursos, porque ele entende que ele tem pouco recurso para partilhar. Então, ele cria uma estratégia de afastamento. Logo, se torna uma pessoa fria, distante e com uma capacidade mental muito forte, muito bem desenvolvida, mas que não gosta muito de contatos. E o medo do 6? Qual que é o medo do 6? Provavelmente o medo do 6 é o medo mais forte dos padrões do Enneagrama, né? O 6 tem um medo da vida em geral, ele desenvolve uma fobia, ele tem medo da vida, o medo da morte, o medo de qualquer perigo que possa estar ao seu redor. Logo, ele desenvolve uma estratégia onde ele visa segurança, onde ele visa apoio, onde ele visa pessoas, instituições, religiões e credos que possam apoiar o seu sistema de crença. E o medo do 7? O medo do 7 é o medo de ter acesso a sofrimento. O 7 não suporta a ideia de uma possibilidade de dor, porque ele teve uma experiência de luto muito forte na infância, então ele cobriu isso aí, né? Logo, o 7 desenvolve uma estratégia
para ter uma vida a mil, para ter uma vida intensa, fabulosa, curtir a vida, para fazer da vida um parque de diversões. E o 8? O 8 também tem medo? O 8 não tem medo. Vamos pro 9. O medo do 8. Qual que é o medo do 8? O medo do 8 é o medo de ser dominado. Ele tem uma insegurança muito grande. Como ele não quer ser dominado, ele desenvolve uma estratégia para dominar. Então, a estratégia de sobrevivência do 8 é voltada para o controle, para a justiça, para o domínio, para ser um cabeça, para a liderança, porque ele teme que aconteça isso com ele também. Ok, e o 9? O 9, qual é o medo do 9? O medo do 9 é o medo de incomodar, medo de atrapalhar. De ele atrapalhar os outros? De ele atrapalhar os outros, exatamente. Ele elaborou no sistema de crença dele que ele atrapalha, que ele não tem importância. Ele tem um medo de incomodar. Então, logo, ele se torna invisível, ele se esconde. Né? O 9, ele está ali, mas ele não está ali, de fato. Ele tenta se passar desapercebido na maioria das situações. E consegue, né? De fato, consegue. E como consegue? Imagina um 9 visitando um 5, né? O 9 desenvolveu uma coragem, falou, não, vou lá visitar alguém. Chega lá, o outro já rejeita e fala, tá vendo? Foi experimentar. Se ele fosse na casa de um 2, ia ser bem recebido. Agora, vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre alguns tipos de personagens famosos, né? Do mundo empresarial, do mundo esportivo, do mundo da ficção. Você consegue citar alguns rapidamente? Vamos lá. Ou até mesmo um país que você gosta de falar muito, né? Tipo 1, eu tenho Lilian Vitfib, uma típica, Arnaldo César Coelho. O país que representa o tipo 1 é a Rússia e o Japão. São países dados a ordens, a métodos, a alto nível de qualidade. A disciplina, né? A disciplina, exatamente. E o 2? O que você fala do 2? Tipo 2, eu tenho a Xuxa, Ana Maria Braga, Rodrigo Santoro. Né? Como país, eu tenho a Itália, que é um país que todo mundo gosta, é a mama italiana, aquele país querido, falador, com vibração, com calor. Muita gente à mesa. Muita gente à mesa. É difícil encontrar alguém que não goste da Itália, ou que não tenha ido à Itália, porque é um país aberto às pessoas, né? É um país relacional, com calor humano. O 3? No tipo 3, o tipo 3 eu tenho como país Estados Unidos da América, já que é um padrão que busca sucesso e que busca um papel de destaque relacionado a desempenho, né? Então, como tipo 3, eu tenho Ayrton Senna, eu tenho, além do Ayrton Senna, Silvio Santos, além a Adriane Galisteu. Então, tipo 3 são padrões voltados para quê? Para resultados. Eles gostam de ter sucesso, aparência, visibilidade. A maioria das pessoas, dos empresários, dos CEOs que saem nas capas de grandes revistas são tipo 3. Né? São sujeitos voltados a performar. Ok, e o 4? O 4, é difícil para mim falar do 4. É difícil, né? O 4 tem como país a França, né? Que é aquela coisa da França. Quem ama a França é um francófilo, todo 4 ama a França. A Argentina também é, A Argentina aqui na América do Sul, né? A Argentina do tango, da poesia, de Rimbaud, de Balzac. A França do Louvre, a França do diferente, do requintado, né? Padrões tipo 4, Renato Russo, William Shakespeare, Machado de Assis, José de Alencar, a maioria imensa dos poetas, dos músicos. 4 é um padrão sensível que vai muito bem para a arte. O Miguel Falabella, se eu não me engano, também é um 4, né? O Miguel Falabella, o que me consta, sim. O 5? O tipo 5 tem como país a Inglaterra, né? Já que é um país muito fechado, voltado para racionalização, compartimentado, não se abre muito para o mundo. Então, Almir Klink é um 5 muito famoso, aquele homem que atravessou o oceano sozinho. Lionel Messi, Lionel Messi, um sujeito muito conhecido. Aquele cantor, não Caetano Veloso, o Chico Buarque. Né? Ele está ali, mas não está ali. Né? Esse é o padrão 5. E o 6? Alemanha, um país voltado ao trabalho, às tradições. É um país que preserva muito a família, os valores, os ideais. No caso do 6, eu tenho fóbico e contrafóbico. Depois vamos falar um pouquinho da diferença. Sim, então a própria nação alemã de Hitler, alguém disse, o André Zerbt, nesse livro, diz isso, né?
Hitler não implantou o comunismo, já estava na mente do 6, porque o 6 ataca para se defender. Sim. Né? O 6 contrafóbico. O Woody Allen é um grande exemplo de 6, Tá. né? A Sandy é um grande exemplo de 6. Tá. Porque no caso do 6 eu tenho o fóbico, que é aquele mais sereno, né? E o contrafóbico, que é aquele que tem mais impulsos. Tá, que né? ataca, né? Exatamente. Um exemplo rápido do 6 fóbico contrafóbico é no elevador. Se tiver o 6 contrafóbico e o 6 no elevador e o elevador travar, o 6 fóbico senta no chão, ele congela, fica em pânico. E o 6 contrafóbico começa a chutar a porta, que ele vai sair de lá, não é? Exatamente Os dois isso, estão com Douglas. medo, mas reagem diferente, De forma né? diferente. E o 7? 7, como país, nós temos o nosso Brasil, né? Tudo é festa, Tudo né? é festa, tudo é alegria. A Irlanda é um país tipo 7 Vamos também. fugir da dor, né? Não quer ter uma relação com a dor. Depois nós vamos falar do Brasil um pouco sobre o 7. Isso, Vamos lá. então assim, é um padrão voltado para o lado positivista da vida. É um padrão que tem uma lente cor-de-rosa. Alguns autores do Eneagrama dizem que tem champanhe no sangue. Né? Quer ser enterrado num parque de diversão, porque quer o melhor da vida, quer intensidade, quer energia, quer o prazer. Então ele quer costurar a vida pelo que ela tem sempre de bom. Né? Personalidades tipo 7, nós temos muito Jô Soares. A maioria esmagadora dos humoristas são tipo 7. Jim né? Carrey. O Jim Carrey, o Jô Soares. Então, assim, a maioria dos humoristas, né? Tá. O Jerry Lewis, para quem lembra do Jerry Lewis. É verdade. O humor, o 7, porque está muito relacionado à diversão, não é? Isso, exatamente. O 8, vamos falar do 8. O País. 8 nós estamos com um país, a Espanha, Tá. né, chamado de Fúria Espanhola, Tá. porque o 8 é um país que tem na sua centralidade o domínio, ele gosta de dominar. Então, o tipo 8, eu tenho como exemplo, um grande exemplo da atualidade de Donald Trump. Donald Trump. Né, presidente dos Estados Um Unidos. país 3 com líder 8. Com líder 8. Né? Ele baixou lá os impostos das empresas e conseguiu fazer a economia reagir. O padrão 8, tipo 8, é um padrão muito bem sucedido no campo capitalista. Tá. Né? Ele tem um pendor, uma intuição muito prática, ele é rápido, ele tem uma percepção da vida muito bem desenvolvida e geralmente também, como o tipo 3, vai muito bem nos negócios. Outras personalidades 8 que tiver a memória Outras agora. personalidades 8 que pode ver a memória. Deixa eu me lembrar aqui. Eu falei do Donald Trump, Tá. né? Você lembra daquele personagem do Russell Crowe, o gladiador? Sim. Aquele é um personagem tipo 8, Sim. né? Ele está sempre dominando. Sim. Antônio Hermínio de Moraes, Sim. tipo 8, Sim. né? O Leônidas, dos 300 também. Isso, também é um tipo 8. Sempre tem que ter guerra, espada e Guerra, sangue, né? espada e sangue. É muita força, né? É Tá. muita força. Ok. E o 9? O 9 é um país representado pela Índia, né? Então, o 9 é um país cuja elaboração é para passar despercebido. O 9 não gosta muito de aparecer, né? O 9 é um padrão, assim, muito tranquilo, ele gosta de ficar mais na dele, ele não tem muito fogo nos olhos, ele prefere mesmo uma passagem mais discreta. Exemplos de 9, Ronaldinho, fenômeno, o 9, né? Anderson Silva, o 9, Kaká, jogador de futebol, também o 9. Né? Então, assim, é um padrão que, quando tem uma habilidade, geralmente tem muito sucesso, porque tem uma contenção emocional muito boa. Ok. Ó, chegamos ao final de mais um bloco, é muito rápido, não é? Na verdade, agora a gente encerra um programa e eu vou aproveitar que, como eu gosto muito do Eneagrama, já vamos tocar, vamos gravar o programa da próxima semana também. Pessoal, nós encerramos aqui agora o Negócios e Carreira, falando sobre o Eneagrama, esse é o segundo bloco. No próximo programa a gente continua, né, falando sobre o Eneagrama. Te vejo lá, valeu, tchau!